Olá a todos, meu nome é César, você está no canal das Antigas 80 e o que você vai ver no vídeo de hoje? Hoje o Respostas de Sábado, edição 316. Então, para você que não sabe, é uma sequência que eu faço aqui que vai ao ar todo sábado, como o nome já diz, onde eu respondo perguntas, críticas, sugestões, dúvidas, né, sobre esse tipo de equipamento e também histórias, e o pessoal aí acaba deixando um comentário para a gente poder bater papo sobre equipamentos de som vintage ou vintage, como queiram. Então é isso, lembrando então que nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, opinião sincera, dicas, histórias, lives, comparativos, conhecendo, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, ok? Então, antes de começar a responder as perguntas, os comentários da semana passada, da edição 315, alguns recados. Primeiro recado, esse vídeo estou gravando na quinta-feira à tarde, então se você fez uma pergunta na sexta, no sábado de manhã, eu não vou conseguir responder. Pegue lá, veja bem a pergunta e refaça aqui no 316, que se o criador desejar, no 317 eu estarei respondendo, tá? Esse é o o que eu ia falar? Essa é a primeira situação que eu preciso dizer aqui. A segunda situação é que eu estou aqui com um clássico receiver da Polivox que vai ficar como plano de fundo. Então esse equipamento aqui, para quem sabe qual é o modelo, né? Nem adianta pôr aí nos comentários, você não vai tumultuar os comentários, mas é um clássico top de linha da Polivox, eu estou mexendo nele, tá? E aí, vou indicar o setor de membros desse canal. Eu ainda não postei, mas vou postar lá, porque o pessoal sabe, que acompanha esse canal, sabe que eu não sou técnico em eletrônica, certo? O que acontece? Eu tento aprender, né? Assim como você consegue aprender a tentar, sei lá, trocar correia dentada no teu carro, tentar trocar algum fusível, trocar lâmpada de painel, né? Ah, vou tirar aqui, vou desapertar, você faz isso, eu tento aqui mexer nos meus equipamentos, eu mesmo, por motivos pessoais aqui. Então, lá no setor de membros, eu vou mostrar o que eu estou batendo aqui, por que eu estou me batendo nesse equipamento. Para você ter uma ideia, ele está em 220 agora e recebendo 110 para que ele possa funcionar dessa maneira aqui, ó. Porque quem já acompanha esse canal já viu esse equipamento aqui atuando e sabe que ele tem um problema. Qual o problema? O amplificador funciona perfeitamente, mas ele não atua o pré, certo? Porque é separado o pré-power aqui. E os VUs não atuam, então eu consegui resolver alguns problemas, mas ainda está chegando uma tensão muito alta nos resistores ali, e eu não sei o porquê, e isso eu vou mostrar lá no setor de membros. Quer dizer o quê? O que eu aprendo aqui, o que eu vou tentando dar lógica, né? A eletrônica praticamente é lógica, né? Chega a 110, vai baixar para 15, vai baixar para 20, vai energizar, vai entrar sinal, vai sair sinal. Lógica, né? Matemática praticamente. Então, se você descobrir exatamente aonde está o problema, você consegue solucionar. E isso eu vou mostrar... Desculpe. E isso eu vou mostrar lá no setor de membros em breve lá. Eu vou falar um pouco mais sobre as minhas histórias no concerto aqui do 4250, né? Claro que para um técnico vai olhar e falar assim, puxa, mas tá tão na cara o defeito. Para umas pessoas mais leigas vão olhar, puxa, como é que você tá mexendo nisso daí? Tá louco? É muito fio, né? Então, cada um tem seu nível aí de conhecimento com relação a isso, e eu tô tentando aprimorar aqui, utilizando nada mais, nada menos que os meus equipamentos para tentar resolver os problemas dele. Como eu disse, nem os VUs não atuavam, o pré não atuava, agora atuam, certo? Mas em 220. Por que a gente passa para 220? Porque a tensão fica mais baixa e aqui está funcionando. Mas quando eu aumento a tensão, o resistor chega a pelar e pegar fogo. Então está chegando mais corrente aonde não deveria chegar. Então eu preciso encontrar onde é que está essa fuga, onde é que está, e é isso eu vou mostrar no setor de membros, tá? Chega, vamos lá, que senão vai ficar muito comprido aqui. Então, basicamente é isso. Vamos lá, vamos conversar um pouco sobre equipamentos de som dos anos 70. Vou dizer já, né? Esse aqui é um PR4250, que eu vou tentar resolver o máximo de situação dele aqui, eu mesmo, né? Então, para quem acompanha o canal sabe. Então, você vai conhecer a história, já apareceu esse equipamento em vários vídeos, e provavelmente eu coloco ele à venda em breve, como eu disse, diminuindo a coleção das coisas aqui. Vamos lá, para o que interessa, que são as perguntas de sábado. TBTons é membro do canal, provavelmente ele vai ver lá alguma coisa com relação a esse equipamento. Eu confesso que estou meio parado lá no setor de membros. Na verdade, o canal inteiro está parado. Os vídeos que você está assistindo aí são vídeos que eu já gravei há um tempo. Eu estou meio que, não é desanimado, mas não estou vindo muito aqui fazer vídeo e mexer nos equipamentos. Agora que eu comecei a mexer aqui esse ano,
Então eu peço desculpa pro pessoal de membro que não está assistindo muitos vídeos lá, mas aguardem que conforme vai indo aqui, o ânimo vai voltando, a gente vai voltando a postar lá. Vamos lá, TB Tons. Olá César, boa tarde. Tenho algumas dúvidas. Vamos lá. Ixi, é bem longo aqui, vamos lá. Tenho algumas dúvidas. Uma delas é, há alguns dias adquiri um toca-disco Sony PS11BS. É um bom aparelho? Sim, é um bom aparelho, né? Caixa de madeira, braço em S. Só que, se eu não me engano, é correia, né? Se eu não me engano, ele é correia. Não sei se é direct, não lembro se é direct drive esse daí. Mas é bonito, tem umas teclas, né? É um aparelho bem bonito. Eu acho que tem um manual dele e folder desse aparelho aqui. Vamos lá. Então é um bom aparelho. Porém, ele está com o braço meio frouxo, girando para os lados na horizontal. Na horizontal? Tá. Frouxo. Tem 2 parafusos na torre. Sabe dizer se apertando esses parafusos na torre, sabe dizer se resolve o problema? Cara, se ele está flutuando para as laterais, né? Se você põe aqui, se ele está com peso, né? Que é o contrapeso lá atrás, e ele força a agulha para o disco, mas ele fica flutuando assim, pode ser que o teu anti-skating esteja solto, a mola esteja arrebentada do anti-skating, né? Basicamente é isso que pode ser. Vamos lá. Sabe se consigo resolver o problema? Sim, né? Primeiro verifica o anti-skate, vê se a mola, quando se gira, acho que ele tem um botãozinho lá do lado do braço que se gira assim, 1, 2, 3, e você vê se ele está dando pressão no anti-skate, porque o anti-skating ele faz essa pressão para voltar o braço, né? Agora, se ele tá tipo, aqueles parafusos da base, da torre do toca-discos, né? É quando ele tá com jogo, tipo jogo assim, né? Tá meio assim, jogo, sabe? Folga. Agora, se ele tá fazendo isso aqui flutuando de um lado pro outro, aí o problema pode ser peso, precisa de mais peso, pode ser que o teu contrapeso lá não seja original ou alguma coisa assim, ou a cápsula, você trocou a cápsula, e aí você tem que mudar a gramatura lá do peso lá atrás, né? Dependendo da cápsula que você põe, você tem que regular novamente o peso lá atrás. Então, se ele está com um jogo para cima e para baixo, aí é peso, contrapeso lá atrás. Se ele está com um jogo pelas laterais, né? Se você põe assim, ele fica meio flutuando assim, além do peso lá atrás, pode ser o anti-skating. Aqueles parafusos que vão na base lá, ali onde ele fica, né, flutuando ali o braço, aquilo ali, se ele tiver algum joguinho, tipo assim, né, alguma batidinha assim, ou girando. Agora, para relação à flutuação lateral, e para cima e para baixo, ou é o contrapeso ou é o anti-skating. Vamos lá. Duro que não tenho a chave para apertar, pois é uma chave diferente. Acho que é uma chave com o nome Spinner, né, o Spanner. E o lift acredito estar com um amortecimento ruim, pois a agulha desce com muita força no disco. Tem que lubrificar ali, talvez, solta o parafuso de regulagem, tem um parafuso de regulagem, né, que ele aumenta, ergue e abaixa, então pode ser que ele esteja todo pressionado, então você tem que dar uma mexida ali, naquela base, né, que segura ali o braço, então você dá uma mexida para ver se ele está mole, ou se ele tem um amortecimento ali, então às vezes ele está travado, né, e aí ele desce e às vezes nem pega ali, então já desce direto ali, ou então ele desce seco, pum, né, então aquilo ali você dá uma mexida. Existe uma graxa, desculpe, existe uma graxa específica para colocar ali. Vamos lá. Estar com um amortecimento ruim, pois a agulha desce com muita força no disco. Fácil reposição da graxa? Não é fácil, né? O pessoal fala para você desmontar todo o sistema e tudo mais, mas se você conseguir fazer meio que por cima, digamos assim, que é o que? Limpar a graxa velha, provavelmente já está seca, com álcool isopropílico, deixar escorrer ali e tentar injetar a graxa nova. Mas o pessoal recomenda desmontar o sistema. Mas desmontar o sistema corre o risco de você não conseguir montar novamente, né? Outra dúvida é com o tape deck Sony TCU30BS, também da Sony. Porém, esse quando ligo, os views batem normal, mas o canal direito fica no pico máximo. Já o esquerdo volta normal. Sabe dizer o que poderia estar e como resolver, né? Última pergunta, será que esse set da Sony contendo o receiver STR30BS, 30BS? STR30BS, tá, tape deck Sony 30BS e o toca-discos PS11, casam bem os três ou está faltando algum item? Desde já agradeço. E sucesso ao canal. Dourados, Mato Grosso do Sul. Não, esse é um top de linha da Sony, né?
top de linha. Esse daí ainda é a versão japonesa da Sony. O 30BS é o deck mais legal que tem. Tanto é que o defeito do VU, ele fala que ele sobe e o de cima fica travado, tem que fazer limpeza, chave de gravação, chaves, esse tipo de coisa, fazer uma limpeza geral ali nas partes mecânicas do tape deck internamente, né? É difícil de dizer, entendeu? É difícil de dizer, não, tem que fazer isso, aquilo, porque a gente não sabe o que exatamente, como que é o defeito, né? Eu tenho o 30BS aqui, mas já não tenho mais o funcionando, só tenho carcaça para pendrive. Então os dois LEDs correm, e lá ele tem pode ser também mau contato naquele botãozinho de automático ali, que existe um botãozinho que você muda, o pico fica aceso e ele desce, aí o de cima fica aceso. Por quê? Porque ele marcou o pico, você entendeu? Existe um botãozinho do lado ali, que quando ele sobe, ele marca onde foi o máximo, e quando desce, o último ali fica aceso. Se um deles continua aceso, se é isso, né? Um deles fica aceso e o outro apaga, é mau contato nesse botãozinho, porque de um lado ele está marcando o pico e do outro lado ele não está marcando o pico, consegue entender? Aqui, exemplo, ó, tá vendo? Ele tá vindo aqui, pá, bate no vermelho ali, ó, bateu no vermelho, aqui ele volta. Por que ele volta? Porque ele não marca pico. Se eu tivesse aqui uma função de marcar pico, ele ficava com o vermelhinho aceso, para te dizer qual é o máximo de nível que foi. Só que se só marca num e não marca outro, existe um botão que você desaciona e aciona essa função. Então pode ser esse botãozinho, tá? Continuando, o 30BS, cara, receiver 30BS, agora você me pegou. 30BS, cara, 30 STR, não, se é o 30BS, se é o Legato, né? Porque o conjunto desse equipamento não é o 30BS, né? O conjunto desse equipamento é o STR. Na verdade, o conjunto desse deck é um amplificador, mas o que veio para o Brasil ou é o STR11BS ou é o STR12BS, que é o conjunto. Então é STR12BS, e depois a Sony até juntou tudo, o 30BS com o 12BS num gabinete só, e lançou o LBT1000, né? Que é um toca-discos bem simples, mas o receiver é um 11BS e o deck é o 30BS, só que no mesmo gabinete, numa caixa só, que seria tipo um 3 em 1. Então o conjunto oficial aqui no Brasil é esse. Agora o 30BS está aí de alguém mudou ele, porque o 30BS, se eu não me engano, já é da Legato, né? O Legato é aquele com digital, se eu não me engano, VSX 30BS exatamente, porque tem os VSX 20BS, o 20BS é mais fraco, tem menos função, e o 30BS é aquele que você tem as memórias. Esse aparelho não faz parte aí, porque esse que tem as memórias, o 30BS, o deck dele é o 510, né? O TC 510, que é aquele auto-reverso. Então, na minha opinião, a parte mais fraca do teu equipamento é o receiver. É um bom receiver e tudo mais, mas ela já é dessa geração moderna, né? Que com STK eu já não gosto. Então eu preferia mesmo um 11BS ali, ou até mesmo um outro receiver, né? Pega um Polyvox, né? Porque o deck é muito bom, o toca-disco é muito bom, mas os receivers da Sony, o 11BS, o 12BS, é meio complicado. Eles são bons receivers, mas eles são meio chatos, né? E os 30BS, 20BS, pior ainda. Então eu acho que a parte fraca aí do teu equipamento é o receiver mesmo, né? E aí você poderia ir para um Gradiente, para um Polyvox que é mais fuscão. Então é isso, meu amigo. Ele é membro do canal, né? Então fiz aqui um bom comentário para ele. Se ficou alguma dúvida, se alguma coisa que eu te falei aqui você quer acrescentar, quer tentar melhorar aqui a minha resposta, refaça a pergunta aí do ponto específico que não ficou claro, e aí semana que vem eu respondo, beleza? Valeu, muito obrigado. Norton Luiz mandou um valeu demais aqui para o canal. Muito obrigado, Norton Luiz. Agradeço de coração, né? Eu ainda vou fazer um comentário, né? Esses vídeos, normalmente eu faço vídeo de mimimi, né? Mimimi é aquela reclamando ou então falando um pouco da situação e tudo mais, mas eu ainda vou ter que fazer um vídeo aqui. Eu costumo fazer, né? Mas eu costumo abrir um pouco o jogo aí, ver se eu faço um vídeo sobre mimimi, sobre o canal. Então o Norton Luiz é membro do canal, agradeço de coração. Ele mandou um valeu demais. Se mais alguém puder contribuir com qualquer valor aí, eu agradeço, isso ajuda muito. Ó, se o Norton Luiz fez um valeu demais aqui de um valorzinho, digamos que tem 20 perguntas. Se cada um fizer um valeu demais com esse mesmo valor aí, vocês vão ficar bem felizes e vai começar a fazer vídeo bastante aí para você. Daí talvez voltamos a fazer um vídeo por dia. Continuando. Galvão 1091. Grande César, tem um CD 3500, tão lindo quanto esse. Tem uns 10 anos comigo, nunca liguei. Ele tá falando do tape deck da edição 315, que foi plano de fundo, né? E ele já foi embora. Esse deck aí era o meu da coleção, eu tinha separado ele pra minha linha, mas a minha linha prata, pra quem acompanha o canal, viu que eu me desfiz, vendi, só fiquei com a linha Assist One.
e vou ficar, na verdade, da linha prata mesmo, né, que eu tenho aqui, só vou ficar com o CD 4000, talvez até ponha ele à venda e com o 360. Mas o resto, né, sintonizador, equalizador, tape deck, esses aí já foram, quer dizer, o deck já foi embora, né? Mas tá bem bonito, manualzinho bem legal, né, com manual colorido e tudo mais. Bem bacana o tape deck. Continuando. Florida Today. César, quais seus planos para você? O colecionador, o acumulador e o negociante? Bom, meus planos para mim, o colecionador, diminuir. Diminuir porque não dá mais, você entendeu? Para quem já veio aqui no meu bunker, cara, tinha equipamento por tudo aqui. Tinha uma pilha de 2 metros de altura de equipamento, você entendeu? Tipo, tudo empilhado em cima do outro. Já diminui bastante, que nem os meus hacks da Signum já foram embora. Então, a vida de colecionador, infelizmente, está acabando, na verdade, né? Não quero ter todos os modelos. Puta, ter o 41250, que legal, que bacana, sendo que eu uso muito mais o 1450 na Gradiente. Então isso aqui não faz sentido ficar aí parado, jogado, né? Sem falar que, daí eu vou continuar aqui, né, nas outras opções que você pôs. Então a vida de colecionador tem que diminuir, certo? Tem que diminuir, infelizmente. Vou ficar com o mínimo enquanto eu for... Claro, vou pôr na venda e se vender, vendeu. Se não vender, continua aqui, né? Mas a vida de colecionador vai diminuir. César, mas você compraria? Compraria, óbvio. Mas a compra tem que se encaixar em alguns detalhes, né? Tem que ser aquela compra daquele equipamento que vocês sabem como que eu gosto, né? Equipamento tipo com procedência, com história, né? Não, ou então largado em algum lugar, mas que você vê que foi bem tratado, esse tipo de coisa, né? Agora, ficar comprando aí de roleiro, e principalmente pelo preço, né? Porque, puxa, você comprar um equipamento desse daqui, ó, com defeito, o cara pede um certo valor. Eu vou consertar ele aqui e vou ter que acabar pedindo esse mesmo valor, praticamente. Você entendeu? Então, os caras pedem um equipamento feio, o mesmo preço que vale um bom. Vou dar um exemplo. Eu preciso mostrar o hack. Para quem é membro do canal, viu que eu estava mexendo num hack Polivox, que inclusive era onde eu ia montar esse equipamento, né? Ia pegar o hack Polivox, botar aqui o 4250, botar um deck 950D embaixo, botar uma TD3000 em cima, um par de caixas PS12 que eu tenho aqui, e ia montar a linha 200, né? Porque a gente tem o Polysystem 150, que é o top de linha que a Polivox lançou, mas poderíamos montar com o 4250 uma linha superior àquela. Mas não tem mais esse tipo de... Infelizmente não tem mais esse tipo de condições de querer montar as linhas todas, branca, preta, signos, não dá mais, né? Tanto é que a minha linha 1800 signos já foi tudo embora, a minha linha 800 já pus a maioria das coisas embora, a minha linha branca da linha Gradiente já tá em tudo embora. Próximo que vai dar dó, mas o próximo aqui vai ser a linha Exotec. Os receivers Monster estão indo embora, Marnes 4400, 9090dB, aqui em próximo vai ser o 4250. Que mais? E aí, quando chegar nos PM5000 também, e quando chegar aqui nos que eu mais gosto, que é a linha verde da linha 5000, o System One e alguns Polivox, daí vai ser uma choradeira, mas eu acredito que eles vão acabar chegando nessa situação. O acumulador. O acumulador é a mesma coisa do colecionador, né? O colecionador, que é aquele que quer ter todas as linhas, e o acumulador, aquele que compra e deixa tudo jogado, que também tenho aqui, bastante coisa assim, também está indo embora. Então vou pôr muita coisa à venda também, tipo com defeito, esse precisa fazer isso, aquilo. Vocês já viram aí no canal que eu estou fazendo isso, né? Esse precisa disso, esse precisa daquilo, porque não tem mais, sabe? Não tem mais, como é que eu posso dizer? Eu não vou falar o que precisa falar aqui agora, porque ainda estou entre negociação, mas não tem mais condições, entendeu? Pegar equipamento com muito defeito, sendo que o meu nível de habilidade de fazer manutenção não é tão grande, então fica bem difícil, né? Então o acumulador também vai diminuir bastante. E o negociante? O negociante é a mesma coisa, né? O negociante tem que ir mais óbvio, né? Não, César, o cara tem uma linha 5000 lá, o único dono, ou ele pegou de um velho lá e tá na casa dele jogado lá, ele te vende por tanto. Te interessa? Óbvio que interessa, né? César, o César não quer mais investir dinheiro nisso daí? Não, eu compraria, desde que tenha o preço certo e a procedência certa e o equipamento certo, com certeza, né? Agora eu vou citar, né? Não adianta ficar me enrolando, né? Um cliente que
eu peço desculpa, uma outra coisa. Eu peço desculpa para as pessoas que me mandam WhatsApp, né? E eu acabo não respondendo, porque é tanta coisa que o pessoal me manda, eu vou vendo e acabo esquecendo de responder. Mas eu preciso pegar uma hora ali e responder. Mas alguém, né? Um exemplo, vou dar um exemplo aqui. Alguém falou assim, César, eu tenho uma caixa L65 da FAR. Você tem interesse? Tenho, me manda foto. O cara me mandou foto, eu vi lá o que tinha, eu mais ou menos analisou o que era original, o que não era, o que estava faltando. Daí eu falei assim, então, mas e o preço? Cara, o preço que ele está pedindo nas caixas são 3 vezes mais do que eu vendi a última. Né? Então eu fico naquela cabeça, pô, uma FAR vale 3 mil. Daí a pessoa quer aquele valor, daí o pior, né? Desculpe pessoal, por ser honesto, né? Daí ele fala assim, nossa, estou vendendo por... Vamos bem claro, sem ficar se enrolando. Estou vendendo por 6 as caixas. Deu, putz, mas 6 não adianta, vou comprar por 6, não é uma caixa que eu quero. Se fosse uma caixa que eu quisesse para mim, um PM5000, 0, novo, na caixa, com manual, com tudo, 6 mil. Aí é um valor que eu posso pagar, porque é um equipamento que posso ficar para mim. Mas as caixas não seria para tentar pegar elas e tentar dar um gás, uma ajeitada, uns vídeos e pôr à venda. Daí 6 mil. E eu faço por 6. Por quê? Porque lá no Mercado Livre estou pedindo 6,5. Cara, se você não vendeu até agora por 6,5 no Mercado Livre, como é que eu vou pegar por 6 para tentar passar para frente? Sem condições. As pessoas acham que, não, vou jogar aqui no Mercado Livre. Aí ninguém comprou lá no Mercado Livre. Não, vou vender para aquele cara que negocia. Pô, se você não conseguiu vender lá no Mercado Livre, que é onde eu também vou anunciar, como é que eu vou vender pelo preço? Não tem como. Você entendeu? Quando o cara compra, o cara tem que comprar bem mais barato do que isso. Principalmente quando é em lugar longe, né? E sempre aparece, cara. Sempre aparecem uns equipamentos interessantes. Eu tento mostrar isso lá para os membros, mas como eu disse, estou sem tempo. Outro dia apareceu um conjunto do cara vendendo em Sorocaba por 3 mil reais. Porra! Se eu tivesse, né, se fosse aqui, na minha região, aquele equipamento que o cara tá vendendo por 3 mil reais, eu tinha largado tudo que eu tava fazendo e ia lá buscar. Então eu não parei a negociação, eu não parei. Você entendeu? O problema é que os caras estão tudo doido, né? Querem vender por 10 mil reais o equipamento que se vai gastar mais 5 para deixar bom e para vender por 12. Porque eles acham que meia boca funcionando é a mesma coisa que 100% funcionando. Não dá, entendeu? Então, com certeza, a parte de negociante vai continuar desde que ocorra coisa boa. Esse de Sorocaba, como eu gostaria. Se fosse aqui próximo, eu teria comprado. Existe um outro equipamento que também apareceu em outro lugar aí, também, mesma coisa. O cara anunciou, acho que tá no interior de São Paulo também. Anunciou o equipamento, era do meu pai, estava jogado aqui no galpão. O preço era puxado, mas pela história eu merecia ir lá buscar. Mas não tem condições, entendeu? Não dá mais. E o que acontece é que antigamente os equipamentos do interior você conseguia comprar. Por quê? Porque não tinha ninguém que comprasse no interior. Hoje em dia, o cara tá lá em Piraíba do Sul do Norte, anunciou um equipamento, o cara vizinho de 100 km, o cara vai buscar. Antigamente você poderia comprar um equipamento desse porque não tinha ninguém que comprasse lá. Mas hoje tem, né? Então, a parte de negociante, realmente, só se for aquilo muito interessante e daquela maneira que eu sempre falo. Eu compro equipamento, às vezes com preço acima, né? Quantos vídeos vocês já viram? Não, comprei esse equipamento aqui, paguei o preço certo por ele. Mas é aquilo, comprei. Certo? Não vende, o Banco Master faliu, ninguém mais tem dinheiro, ninguém mais está comprando, explodiu a bolha dos bancos, está todo mundo quebrado. Né? O Lula, ai meu Deus do céu. Né? As bombas apareceram, agora a Rede Globo quer mostrar que tem bomba, que vai explodir tudo, acabou, ninguém mais compra. Beleza, eu comprei para mim. Entendeu? Porque é um equipamento que eu tenho gosto. Agora, comprar um equipamento que eu não tenho gosto e ainda ficar na dúvida que eu vou ficar com aquele troço na minha mão ali, sendo que eu nem quero ficar com aquilo, sem chance. Agora, quando é um equipamento que, não vendeu, beleza, então fica aqui, sem problema. César, você está vendendo aquilo ali faz 6 meses que está anunciado. Me vende pela metade do preço. Não é porque ele está 6 meses anunciado, ele está 6 meses aqui comigo. Pode ficar mais 2 anos, 3 anos, sem problema, você entendeu? Agora tem equipamentos que não, tem equipamentos que realmente eu não tenho interesse em ficar inteiro equipamento, você entendeu? Então, daí pode ir embora, mas... Continuando, então. Eu começo a falar as coisas que eu não devia falar, mas fazer o quê? É a realidade, né? Deixa eu dar o ok aqui. Continuando. Luísa 7787. César, preciso de um CD1. City1. Você tem para vender? Não. Para vender eu infelizmente não tenho, né? Eu tinha 4 CD1, vendi 2 já.
E um deles eu tomei um prejuízo, né? Porque Correios amassou tudo o aparelho e eu tive que vender por um preço bem mais abaixo do que ele valia. Então, infelizmente, CD1 eu não tenho, né? Se você quer um auxílio para comprar um CD1, vem conversa comigo, eu posso te cobrar alguma coisa. Não adianta ficar se enrolando. Ah, me chama lá que não sei o que. Não, vou te cobrar o meu tempo. A gente pode tentar ir lá e olhar e encontrar um CD1 à venda que possa valer a pena pelo vendedor, pela garantia que o aparelho tem, pela qualidade ou pela originalidade que o aparelho pode ter, entendeu? Continuando, Vladimir Espíndola. Eu vou ter que emendar aqui, peraí. Vamos continuar aqui então. Vladimir Espíndola. César, se lembra do problema que citei contigo no meu equalizador GE1800X, que não acendia corretamente os LEDs? Pois bem, início de novembro eu o levei a um técnico conhecido e ele constatou que o problema não é nos LEDs, e sim o CI que não estava funcionando corretamente. Ele comprou o tal CI defeituoso para trocar, mas depois de ter feito a troca não funcionou corretamente. O CI novo veio com problema. Retirou novamente e voltou onde o comprou e fez a troca, tendo o trabalho mais uma vez de substituir a peça, mas não funcionou direito novamente. Depois de muito pesquisar sobre o assunto, comprou um outro tipo de CI. Teve mais uma vez o trabalho de retirar a peça, mais uma vez e fazer uma adaptação para conseguir fazer o bicho funcionar corretamente. Um trabalho que, como ele disse, levaria um dia. Ele ficou 2 meses para resolver. Conforme ele me disse, isso não faz pensar... Conforme ele disse, isso faz pensar sobre a qualidade dos componentes atuais e sobre boa parte dos profissionais dessa área torcerem o nariz para esse tipo de trabalho em equipamentos antigos. Ele me disse que só faz esse trabalho para clientes conhecidos. Pior do que não conseguir as peças é conseguir elas e não renderem o necessário. Abraço e sucesso ao canal. Não sei se eu já tinha respondido essa pergunta, a gente já conversou sobre isso, infelizmente, né? Esses equipamentos aqui têm falta de mão de obra, e daí a mão de obra, o técnico não quer mexer. Tem que entender. É isso aí, não é uma coisa simples de conserto, né? Pode ser uma coisa simples, pode, mas e amanhã depois dá um problema, o cara tem que manter uma garantia, tem que dar uma assistência, então não é qualquer um que vai querer meter a mão, né? Segundo, as pessoas que mexem já não conseguem nem enxergar, né? Então, César, por que você... Cara, eu também não tô conseguindo mais nem enxergar aqui, ó. O número dos resistores também já não tô conseguindo enxergar. Então as pessoas que mexiam, que tinham um certo know-how com esse tipo de equipamento, já também não estão mais querendo ficar forçando ali, mexendo, tendo que enfiar ferro de solda no meio de fio ali, né? Então, já não dá mais também, né? Já querem fazer por hobby, e daí por hobby às vezes não vale a pena, né? Fica perdendo tempo, dor de cabeça e tudo mais, então, bem complicado. Com relação às peças de reposição, é aquilo que eu falo, cara. Não, faz recap, troca tudo. Eu não confio em nada novo, zero novo. Tudo que é novo eu não confio em nada novo. Vou trocar um componente do carro, puta merda, é novo? Meu Deus do céu, não vai durar nem o que deu. Tento manter, e vou dar um exemplo, já que você está falando aqui, vou dar um exemplo, né? Porque falar de peça, de componente é isso, né? É a minha opinião, nada novo presta. Claro, você pode trocar ali um componente, funcionar corretamente bem e tudo mais, mas a chance de você comprar um componente que não presta é muito grande. Vou dar um exemplo, o meu carro, 12 anos com escapamento original, 12 anos, e rebaixado ainda, quer dizer o quê? Raspando em lombada. E 12 anos sei, para quem viu aí alguns garimpos, né, do carro rebaixado, carregando cacharada dentro e tudo mais. Então... 12 anos o carro aguentou com o escapamento original. Daí um dia eu tava meio furadão, meio fazendo barulho, eu vou trocar. Daí eu levei num cara que antes fazia um serviço de solda ali pra mim, o cara, não vale mais a pena soldar, não sei o quê. Não quis fazer o serviço, deu pra perceber, né? Mas daí tudo bem, daí eu levei no outro cara, vamos trocar, vamos. Aí o cara, então troca, né? Em vez de ficar perdendo tempo com solda, com não sei o quê, troca de uma vez, põe um novo. Beleza, a hora que ele arrancou o velho e jogou no chão, fez pó! Deu caramba. A hora que ele veio com o novo, meu cacete, cara. Uma latinha fininha. Eu já pensei, cara, eu devia ter pego o escapamento antigo, tirado, feito um L, soldado ali, porque aquele ferro do escapamento antigo aguentaria uma solda MIG ali, com uma estrutura tal, para ficar raspando num ferro novo ali, em vez de ficar raspando e furando.
Mas aí, putz, agora já era, né? Aí o cara levou o escapamento velho pra dentro, sei lá, 10 quilos de escapamento, e trouxe a latinha de volta. Na hora que ele pôs a latinha, beleza, ficou bom. Eu passava das lombadas, raspava do mesmo jeito. Cara, 1 ano e meio depois, já tava furado. Então quer dizer que o escapamento original do carro, que durou 10 anos ali, né, pra daí começar a fazer barulho e raspando, porque eu tenho esse carro rebaixado já há 10 anos, praticamente saiu novo e já foi rebaixado, então 10 anos raspando o escapamento, aí nesse novo escapamento, 2 anos já estava furado. Então, porra, não dá pra confiar, você entendeu? Eu ia ter que comprar um escapamento original de fábrica pra pôr ali pra durar. Ou eu devia ter ficado com o escapamento velho e refeito ali uma solda, feito um jambre ali, tá um U, né? Entendeu? Onde tá estourado, faz um U com uma outra barra de ferro, põe ali, ponteia ali, fica mais grossa e tal, e iria aguentar a ponta de solda. Então, esse é o exemplo que eu posso te dar. Não dá pra confiar em nada novo, você entendeu? Então, tipo, pô, o CI lá, que era original, que era feito, putz, lá no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, lá não, esse CI aqui é para um circuito que vai fazer isso, então temos que fazer, aí faz de boa qualidade, manda para a fábrica, né, os CIs, a fábrica monta o equipamento e vende. Aí, o que acontece? O CI tem que ser bom. Por quê? Porque pode dar garantia, o cara da fábrica não vai montar um equipamento com um CI, e principalmente nos anos 70 e nos anos 80, que daqui a pouco está com problema, tem que trocar. Você entendeu? Só que hoje, esse CI é praticamente é como se fosse sei lá, um resistor de época, porque não serve para mais nada. A função dele é simples. Então eles só fazem esse CI para repor ali mesmo, você entendeu? Se duvidar, existe alguma coisa maior que faz 100 mil vezes a função desse CI. Então, digamos assim, em vez de eu ter um CI aqui, ó, que nem aqui nesse exemplo, tem um CI aqui, um CI aqui, um CI aqui para acender e apagar LED. Isso aqui nem existe mais. Entendeu? Acender e apagar LED? Hoje tem um CI que acende e apaga LED, ainda pisca, ainda controla, ainda tem captura de áudio para mexer conforme o áudio. Você entendeu? Então é um CI obsoleto. Mas eles fazem para repor. E aí, você acha que eles vão fazer da mesma maneira, da mesma qualidade, com o mesmo empenho que eles faziam lá nos anos 70? Não, né? Então esse é um dos problemas. Então, o que aconteceu com o teu técnico? Provavelmente ele teve que conseguir um outro CI, que provavelmente é feito com mais capricho, porque ainda é utilizado em equipamentos novos, e aí esse equipamento novo precisa durar por causa da garantia, e aí ele teve que fazer uma adaptação, né? Põe um resistor numa perna. Ah, tem CI ali que faz a mesma função, só que em vez de entrar 12, entra 6. Pô, põe um resistor ali, não entra mais 12, entra 6, acabou. Ah, tem um CI aqui que o positivo tá invertido com o negativo, a perna de entrada. Beleza, puxa lá um jambre, faz, inverte, põe no soquete novo no lugar, entendeu? Então, esse tipo de coisa vai ter que fazer, né? E procurar componentes que são mais fáceis de encontrar e que também provavelmente tenham mais durabilidade. Um exemplo é os transistores. Esse equipamento aqui, na hora que eu for pegar na câmera, se ligou por causa que acabou a bateria. E vai ser minha última remessa de bateria. Se acabar, depois só vou poder voltar a filmar de noite. Então, os transistores originais aí, né? Só que se queimar um transistor desse, bater na madeira aqui, se queimar um transistor desse, já era. Você não vai encontrar um transistor desse para pôr aí. Você vai ter que pôr os quadradinhos, que é o que o pessoal usa ainda em equipamentos, entendeu? Aí fazer uma adaptação ali, pior que aqui colocar quadradinho vai ser foda, porque aqui são 4. Nesse aparelho aqui são 4 transistores por canal. Se enfiar 4 quadradinhos com as pernas tudo pra cima, com fio pendurado por tudo, não vai ser uma coisa muito fácil de fazer, entendeu? Mas é a solução. Então é isso, meu amigo. Ainda bem que no teu caso, o teu técnico ainda conseguiu resolver. Tem técnico que o pior se ele tivesse cobrado. Cara, deixa pra lá. Vamos lá. Márcio Santos A1. Meu amigo Márcio Santos também é membro do canal. Meu amigo Vladimir Espíndola também, que comentou aí com relação ao LED do equalizador, também é membro. Agradeço de coração. Continue mandando mensagens aí. A gente continua conversando. Márcio Santos. Vixe, essa história é velha. Mas vamos lá. Dar umas risadas. Autoriza o senhor contá-la aqui para os amigos. Abraço. Deixa eu tentar lembrar. Ah, lembrei. Lembrei o que era. No vídeo passado a gente estava comentando sobre os manuais e tudo mais, e alguém comentou sobre o disco, se eu não me engano, do Modern Talk, né? Duplo mixado. Eu falei que eu também tenho aqui, não sei o que, e daí eu lembrei da história do meu amigo
Márcio Santos, que ele autorizou, espero que essa história que ele seja autorizado ao contar, né? Então, o que aconteceu nessa história aí? Faz o seguinte, tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o like aqui e deixa um comentário. Quero escutar a história do Márcio Santos, que daí eu vou fazer um vídeo específico, tá? Daí eu ponho o disco aqui, ponho o LP e conto essa história, tá? Do Márcio Santos. Só lembrando, né? Modern Talk é aquela coisa dos anos 80, né? Então não vou contar aqui, tá, meu amigo Márcio? Vou fazer um vídeo específico, tudo bem? Já que você autorizou a contar, vou fazer um vídeo e quem sabe esse vídeo aí, né, tem um pouco mais de relevância. Agradeço. Deixa aí nos comentários. Quero escutar a história. Vamos lá. F. Suzano. Fala, César. Sobre minha pergunta das caixas 10 e 15 300 watts, tem um amigo que tem essas caixas. Elas são para 15 polegadas e quando montou, aproveitou essas de 10 polegadas para depois colocar um 15 igual ao outro. Como as caixas têm as telas de pano na frente, não dá para ver os falantes. E para minha surpresa, não senti diferença antes de ver. O amplificador é moderno com CDJ da Pioneer, mas é como você comentou, em ambientes pequenos a pressão ar não faz muita diferença. Que chega ver tocar, vai achar top, valeu. Cara, eu não acho que seria uma grande coisa você pegar uma caixa que tem alto-falante de 10 e colocar alto-falante de 15, né? Porque aquilo, não adianta, a caixa antiga e para os alto-falantes antigos ela tem que ter volume, né? Então, digamos, se a caixa ali foi fabricada por um 10 polegadas, a caixa está grande por 10 polegadas. E aí sem problema nenhum. Agora, se você enfia um de 15, a caixa vai ficar pequena por 15 polegadas. Hoje em dia eles fazem essas caixinhas pequenininhas, com alto-falante tipo mais ou menos grande, mas ali tem umas treta, né? A impedância baixa, a caixa tem uma sintonia de alto rendimento, quer dizer o quê? Né? Tem o duto perfeito, o alto-falante trabalha perfeito. Uma caixa antiga, ela não é assim, digamos, perfeita, assim, entendeu? Isso volta naquele outro assunto de aprimorar as caixas, né? As caixas mais antigas. Porque você acha que nos anos 80, quando a gente fabricava as caixas, ela tinha a mesma tecnologia que a gente tem hoje para fabricar as caixas? Nem as tecnologias que a gente tem hoje, que qualquer pessoa dentro de casa baixa aí um computador, um programa e põe lá as medidas da caixa. Eu me lembro que isso nos anos 90, quem tinha já era o rei, né? Então tinha algumas lojas de som automotivo aqui na minha região que fabricavam caixa para todas as outras lojas. Por quê? Porque tinha o computador. Nos anos 90, ter computador não era qualquer um. E aí tinha o computador, tinha o programa, e aí eles montavam as caixas, né, o projeto das caixas e passavam para outras pessoas. Então não era todas as lojas que tinham. Então quem tinha isso daí, quando fazia as caixas sintonizadas e não sei o quê, cara, era um fervo, né? Era um lugar que o pessoal, o cara faz, não, essa caixa aqui é sintonizada por computador, né? Você falar isso nos anos 90, cara, você tinha uma caixa muito legal. Só que nos anos 80 não tinha isso. E hoje, qualquer um tem. Então, qualquer uma caixa, você consegue sintonizar ela e ter o melhor rendimento possível com alto-falante pequeno. Então, não adianta, você entendeu? Caixa antiga, por isso que elas têm um volume que eu digo o tamanho, né? Elas têm um tamanho grande, para justamente não ter nenhum tipo de perca, né? Ou de perda, né? Então, uma caixa grande, com alto-falante e um duto, vai tocar, certo? Agora, você põe uma caixa pequena com alto-falante tão grande e um duto, talvez não toque direito. Então, por isso que as caixas antigas eram grandes e com duto ali, não tinha sintonia. A Gradiente tinha o duto aqui sintonizado, claro que não. Colocava o duto e acabou. Caixa grande, um duto, pronto. Qualquer caixa ali funciona perfeitamente, né? Hoje em dia que a gente tem esse poder de saber se a caixa está sintonizada, se não está sintonizada, esse tipo de coisa assim. Eu pulei acho que uma aqui, deixa eu ver, não, tá aqui, é que mudou a ordem aqui, né? Lembrando a ordem, quem manda aqui é o meu celular. Vou aumentar aqui um pouquinho. O que acontece? Vamos lá, continuando. Darcy Ribeiro. Olá, César. Aqui, Darcy Ribeiro, Dark Som. Pois peguei um toca-disco Technics. Não tenho o modelo. Enfim, tá bem bonito. Mas está disparada a rotação. Já limpei placa, trimpotes e nada está disparado. Está disparado. E agora? Será que o danado do integrado? Bem possível. Eu tenho aqui um SLQ2 que também é a mesma coisa.
né? E engraçado, se o teu for o Q2, engraçado que os SL2900 e vários outros toca-discos da Technics utilizam o mesmo integrado. E eu vou contar uma coisa para vocês. Os que eu mais vejo, inclusive sucateei um monte, são os SLQ2. São os que mais a gente encontra com rotação disparada. Então, quando eu fui comprar esse equipamento onde tinha esse SLQ2, eu já falei, cara, isso aqui é batata. Batata de ter disparado. Você dificilmente vai encontrar um SL2900, encontrar um outro modelo, uma SL 1600, 1700 que usa o integrado disparado. Bem difícil, a não ser que leve azar. Mas os Q2 têm esse problema. E aí eu desconfio que, como as Q2 eram nacionalizadas, né, eles colocavam naquele gabinete de madeira, que eu acho que nem é um gabinete japonês, no caso, é um gabinete feito aqui mesmo, alguma coisa tem, você entendeu? E eu desconfio que tem a temperatura. Então o que acontece, talvez, aquele projeto daquela placa, apesar que a SL2900 também é de madeira, né? Mas eu desconfio que o projeto na Q2, eles fizeram alguma coisa que o integrado esquenta, esquenta, esquenta e para, certo? Já nos outros, ele provavelmente colocaram alguma coisa para aliviar a temperatura, alguma coisa assim. Então, realmente, estar disparado. Eu tenho aqui o meu Q2, que ele está disparado, e alguém já veio e falou para mim assim, cara, talvez não seja um integrado. Talvez seja refazer a solda do motor, refazer a solda do soquete. Como você disse, limpar a trempote, você já fez, né? Você já fez e não deu certo. Então pode ser que não seja um integrado, mas a chance de ser integrado é gigantesca, digamos assim, né? Já mudou a ordem aqui de novo, não sei por quê. Vamos lá. Florida Today. César, tudo bem? Fazendo uma ginástica no tempo, se o amplificador gradiente H1, não, é o A1, né? A1, ou similares da Polivox, Signos, estivessem disponíveis internacionalmente entre 1975 e 85, você os classificaria como hi-fi? Justifique a sua resposta. Cara, eu acredito que para o mercado internacional, esses amplificadores não teriam chance nenhuma, né? Então, eles têm a mesma qualidade. Eles poderiam ser considerados hi-fi, sim, mas que não teriam chance. Se você for botar no mercado internacional, com as marcas que a gente tem, com os equipamentos que a gente tem e com o preço, né, que o pessoal vendia esses aparelhos, pensando logicamente, eles não teriam chance nenhuma em ser vendidos, né? Mas, porém, contudo, entretanto, para um público nacional, né, você tem um equipamento que sim, poderia ser considerado hi-fi, né? Porque é um preço acessível, é um produto nacional, você teria garantias, teria assistência, você teria componentes mais fáceis de encontrar e muito mais fácil de comprar, principalmente na época do que o equipamento internacional, mas sim, né? Se a gente fizesse o contrário, se a gente, em vez de jogar esses equipamentos para o importado, você entendeu? E fizesse o contrário, e colocasse os importados aqui, juntos com eles, eu acredito que eles também seriam bem vendidos, apesar dos importados estarem aqui. Porque os importados teriam um preço muito maior, né? Muito mais caro, e mesmo assim eles teriam a mesma qualidade do equipamento feito lá fora, com certeza. Então, eu acredito que sim. Vamos lá então, continuando, então é isso aí, eu considero eles como hi-fi sim. Continuando, Adriano Silva, a dúvida seria sobre manutenção. Alguém querendo aparelhos vintage ou vintage, todo original, um membro do seu canal que da mesma cidade que moro, Dourados, Mato Grosso do Sul. A verdade tem que ser dita, a eletrônica não é para qualquer um, e todo aparelho vintage tem que ser feita manutenção. E quem tem ferramentas e conhecimento não vai cobrar baratinho. Muitas vezes, quando a pessoa quando a pessoa chega em uma eletrônica com um vintage, já chega chorando para o técnico e ele já fala, é antigo, não tem mais peças. Agora me diz realmente, quem entende de eletrônica vintage ou vintage e tem bagagem vai fazer manutenção a troco de banana. Por esse motivo que eu me dedico à eletrônica de vintages e nem sofro com esses chorões do mundo vintage. E para mim, o que eu penso sobre preço de aparelho vintage, conservação de boa procedência e o mais importante, bem revisado.
pois se não tiver revisado, vai ter que tirar o escorpião do bolso. Abraços, Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil. Eu acho que não é só um, né? Tem você, de Dourados, Mato Grosso do Sul, e tem mais um, se eu não me engano. São 3, acho. Se você assiste esse canal, acompanha esse canal, e é de Dourados, Mato Grosso do Sul, me chama aí pra gente poder saber quantas pessoas tem de Dourados, Mato Grosso do Sul. É isso aí. O que você falou aí é correto, né? Vamos lá. Selfinger Brasil. Interessante falar sobre manuais. Nada a ver com som, mas faz uns 25 anos ganhei do meu vizinho um manual do Opala Luxo 1973, que era do sogro dele. O manual guardado dentro do plástico e só foi aberto na página onde consta o proprietário. Esse sim está intacto, só um pouco amarelado. Não vendo, não dou, fica dentro do plástico desde os anos 2000. Nunca tirei de lá. É isso aí, né? São coisas que você nunca mais vai encontrar, não vai ter reposição e que são bem legais para você colecionar ou guardar, né? Então, quando você ainda está disposto a guardar essas coisas, é bem legal ter e tudo mais. Então é isso. Foi todas as perguntas. Se alguma pergunta que você fez aqui eu não respondi corretamente, ou quer colocar um outro ponto de vista, ou fazer algum tipo de comentário, deixe aqui para a semana que vem. Para a semana que vem a gente ter lá o 317, se eu não me engano, é a próxima edição. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de deixar o like para ajudar. Se puder contribuir com qualquer valor aí com o canal Não Valeu Demais, no Superchat, ou então vire membro do canal, certo? Agora eu acho que eu vou fazer um vídeo para membros aqui com relação ao 4250, por que eu estou me batendo aqui em tentar consertar ele. E aguardem o vídeo da história do nosso amigo Márcio Santos. Vou tentar postar essa semana ainda. Grande abraço, até a próxima.